Quem nunca tirou uma conclusão precipitada, que atire a primeira pedra. Hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 7 do livro Rápido e Devagar, que tem exatamente esse título. Não exatamente, mas fala que o cérebro é uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Isso acontece porque a gente, na maioria das vezes, está certo quando a gente tira aquela conclusão precipitada. É uma forma que a gente tem de agilizar as decisões, de ser mais rápido, mais efetivo nas nossas tomadas de decisões, porque a maior parte dessas conclusões elas são realmente automáticas e de pequena proporção. Mas quem foi que nunca errou na hora de tomar uma dessas conclusões ou de ter uma percepção e acabou passando aí talvez alguma vergonha ou algum desconforto por conta disso, né? Eu aposto que vocês têm aí alguma história, alguma situação que no mínimo gerou ou uma situação engraçada ou um certo arrependimento sobre aquela conclusão. E isso define pra gente o que a gente fala de pré-conceito. O que é o pré-conceito? Preconceito é aquele conceito que você já tem formado antes de chegar e pensar a respeito daquela situação. O seu cérebro já tem uma informação, já tem algo pré-definido, e esse preconceito é que traz para você todo um cenário, toda uma percepção e te faz tomar conclusões precipitadas sobre o assunto. E o contexto que a gente está envolvido, ele influencia muito nesse preconceito, nessa tomada de decisões precoce, nessa condução aí dessa decisão precipitada. Então, é o que eu falei em vídeos anteriores sobre o priming, né? O priming é aquilo que vai fazendo a gente se conectar com outras informações, fazer associações de experiências de vida e com isso traz para a gente um cenário que muitas vezes não é nem consciente, é algo que a gente simplesmente pensa sem saber porquê ou sem saber de onde veio aquela ideia inicial ou aquela certeza tão absoluta que se eu parar para refletir um pouquinho talvez não esteja tão coerente ou tão assertiva assim. E esse cenário ele é muito influenciável pelas experiências recentes que a gente vivenciou. Então pensa numa situação em que, por exemplo, você acabou de conversar com alguém sobre um assalto. Alguém que te contou que roubaram o carro, que foi assaltado no sinal, ou teve uma experiência negativa, você viu um filme que tinha essa cena. E quando você pega o seu carro e vai, sei lá, sair do trabalho e ir para casa, ou se deslocar para qualquer lugar, e você para no sinal e de repente, de forma distraída, não percebe que tem alguém se aproximando e essa pessoa bate no vidro do carro. Qual é a tendência? O que você vai pensar em primeiro momento? O seu cérebro automaticamente vai fazer uma associação e você vai tomar um susto. É o que a maioria das pessoas faria. Por quê? Você está com aquilo na cabeça, você está com uma informação prévia já plantada ali de que aquilo pode se tornar um assalto. E a gente não vai reagir de forma muito consciente na maioria das vezes. Primeiro você vai assustar, vai ter aquela reação automática, involuntária, para depois olhar e pensar, poxa, não, é só alguém querendo me vender alguma coisa, me entregar um panfleto ou, sei lá, pedir uma informação. Então isso acontece com muita frequência e a gente acaba tomando conclusões precipitadas baseadas nesse funcionamento automático do cérebro que é benéfico para a gente poder economizar um pouco de energia e usar sempre o sistema 1, que é aquele sistema que a gente tem falado desde os primeiros vídeos, que faz a coisa acontecer de uma forma mais possível, mais viável, tá? E existe uma situação também que é chamada de sistema halo. O que é o sistema halo? É uma preferência, é uma força que faz a gente tomar decisões ou pensar positivamente sobre alguém que eu gosto, ou não pensar tão positivamente ou pensar negativamente sobre alguém que eu não gosto. Então é uma tendência que a gente tem de gostar daquilo que as pessoas falam, desde que eu já goste dessa pessoa, ou eu não gostar do que a pessoa fala ou que ela faz, se eu já tiver alguma coisa contra aquela pessoa. Por exemplo, provavelmente você tem alguém ou já teve alguém no seu convívio que o famoso santo não bate, ou seja, que você não tem muita afinidade ou que já fez coisas que te deixaram insatisfeitos, que você não gostou daquela pessoa e você literalmente não vai com a cara daquela pessoa. Se alguém traz para você uma informação, ou se você vê numa rede social aquela pessoa fazendo uma boa ação, fazendo alguma coisa
de boa ajudando alguém, fazendo uma doação, uma campanha, né, para ajudar pessoas com necessidade ou pessoas carentes, o que você vai pensar sobre essa pessoa? Provavelmente a primeira mensagem que vai vir automaticamente no seu cérebro é: tá fazendo isso para aparecer, tá fazendo isso para poder tirar proveito de alguma coisa, para ganhar visibilidade. Provavelmente você não vai pensar que aquela pessoa que você não gosta teve uma ação positiva, porque isso gera um conforto que a gente fala que é uma coerência emocional. Então tudo que tem uma coerência com minha forma de pensar, eu tendo a achar mais conforto cognitivo e ser mais favorável a acreditar naquilo. Então, se de outra forma, alguém que eu gosto, alguém que eu tenho simpatia, familiaridade, começa a postar alguma coisa ou vem me oferecer, sei lá, uma rifa, alguma coisa que ajude as outras pessoas, a minha tendência é eu conseguir olhar para aquilo e falar: poxa, que legal, a pessoa está realmente envolvida e está ajudando. Então esse é o famoso efeito halo que me faz pensar negativo sobre tudo que eu sei sobre uma pessoa que eu não gosto e tender a ser positivo sobre tudo que eu sei sobre uma pessoa que eu gosto. Só que nem todo mundo é 100% bom ou 100% mal. Então a gente precisa pensar que pessoas que eu não gosto podem fazer coisas boas e pessoas que eu gosto podem fazer coisas que não são tão boas ou que eu não aprovaria. Essa é a mudança de chave quando eu estou falando do sistema 1, que é o pensamento rápido, para o sistema 2, que é o pensamento mais lento e mais elaborado. Existe ainda uma situação que a gente pode dizer sobre essa questão de conforto, coerência emocional, ou conforto cognitivo, ou conclusões precipitadas, ou que a gente diz de influência, né, nas pessoas que têm essas conclusões precipitadas. Quando você não tem um pensamento formado sobre algum assunto, sobre alguma coisa, existe uma tendência muito grande que você seja influenciado por alguém que fale de maneira persuasiva. Mas não necessariamente porque você concorda, mas porque o seu cérebro fala: isso faz um mínimo de sentido para mim, então automaticamente eu vou dizer que aquilo é uma verdade, eu vou concordar com essa pessoa. Sabe uma situação onde isso acontece com muita frequência? Reuniões de negócio. Reuniões de trabalho, na empresa onde você trabalha, ou com o cliente que você atende, ou onde quer que seja que você esteja numa reunião com várias pessoas. Se a pauta daquela reunião é uma pauta que você não domina, ou que algumas pessoas não dominam, a primeira pessoa a falar naquele cenário, se ela for minimamente coerente com a informação, ela vai ter mais tendência a fazer aquelas pessoas que não pensaram sobre o assunto pensar de forma coerente com o que ela trouxe, ou seja, ela é mais persuasiva e mais convincente, porque ela gerou para aquelas pessoas um mínimo de conforto cognitivo. Claro que desde que você tenha trazido informações bem colocadas ou tenha minimamente feito aquela pessoa se conectar com o que você trouxe. Mas se ela não tinha uma informação prévia, um pensamento, a primeira pessoa que se manifesta numa reunião tende a ter mais adesão dos demais que não tinham pensado a respeito. Então, fica aí uma dica e uma oportunidade nos dois sentidos. Se você quer ser persuasivo numa pauta, numa discussão que você está levando, seja o primeiro a falar, mas claro, pense nos seus bons argumentos, coloque aquele seu pensamento, a sua ideia de forma coerente. E para você se precaver sobre isso, para que isso não aconteça com você, faça o contrário. Se você vai para uma reunião, se você vai para uma discussão que você não domina o assunto, pense primeiro quais são os seus pensamentos, suas convicções a respeito daquele tema, para que você não seja, vamos chamar de enganado ou persuadido de uma forma muito superficial, porque a primeira pessoa que falar sobre algo que você nunca imaginou tende a ter convincente e te convencer, porque o seu cérebro vai levar você a pensar que aquela informação, se ela é coerente, ela é verdade. Então eu vou me juntar a essa informação. Por que isso acontece? Porque existe um fenômeno dentro da neurociência que diz que o que eu vejo é tudo que há. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em pensar em coisas que não estão aparecendo naquele momento, que eu não consigo trazer na minha memória com facilidade. Então se eu não tinha uma referência sobre aquele assunto e alguém me deu uma referência, o que eu estou vendo é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho de informação na minha mente. E quanto mais facilidade de buscar informação, mais o nosso cérebro considera que aquilo é uma verdade. Então, a dica que eu tenho para você é: nunca vá para uma reunião ou para um ambiente no qual você não tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Sempre dê uma pesquisada básica, nem que seja ali no celular, no Google, sobre alguns conceitos, tendências ou alguma coisa, para que você não seja pego de surpresa sobre um assunto e não seja
facilmente lubridiado ou facilmente convencido sem ter seu pensamento, ou seja, não seja aquela pessoa desinformada que vai começar a acreditar na primeira pessoa que vai trazer uma informação minimamente coerente para você.